Unidos da América. Locais que são sinônimos de inovação tecnológica, entretenimento e recursos naturais. Mas também são regiões que carregam uma ligação histórica com o país vizinho. Até meados dos anos 1800, tanto o Texas quanto a Califórnia pertenciam aos mexicanos e foram tomados pelos Estados Unidos em um jogo sujo de ambição e poder. Mas como o México perdeu toda essa região, o que levou os Estados Unidos a ter interesse pelas terras mexicanas e como essa região transformou os Estados Unidos em uma superpotência? Após conquistar a sua independência, o México estava bastante endividado e o norte do país, que compreende essa região, era basicamente ocupado por povos indígenas. A fim de ocupar e desenvolver o local, o governo do México passou a atrair colonos estrangeiros oferecendo-lhes terras a baixo custo. Em 1821, Stephen Austin obteve autorização do governo mexicano para atrair fazendeiros norte-americanos para esta região chamada de Tierras, que mais tarde se tornou Texas. A intenção do governo mexicano era povoar o norte do país para protegê-los de alguma invasão inimiga, como a espanhola e tribos indígenas da região. As terras baratas e a possibilidade de ter ou levar escravos despertaram em muitos fazendeiros americanos o interesse pelo local, pois era exatamente as condições que eles desejavam para desenvolver as suas fazendas especializadas no cultivo de algodão. Rapidamente, os americanos seriam grande maioria entre os povos daquele território, cerca de 30 mil americanos contra 5 mil mexicanos. A partir dali, o governo do México passou a mudar as leis do local e impediu que mais americanos migrassem para lá. Com isso, os colonos do Texas começaram a se rebelar contra o governo mexicano com o objetivo de se separar do México. Em um primeiro momento, os mexicanos vencem e conseguem manter a posse do seu território, mas logo depois, milhares de americanos vieram dos Estados Unidos para apoiar militarmente os colonos do Texas. E em 1836, o Texas declarou independência do México e foi denominado República do Texas. Mais tarde, em 1845, os próprios texanos desejaram ser anexados pelos Estados Unidos. Assim, o Texas se tornou o 28º estado americano. Note que para proteger o seu território de ameaças externas, ingenuamente os mexicanos ofereceram condições para colonos estrangeiros trabalharem em suas terras. Com isso, infelizmente, eles acabaram atraindo a real ameaça para dentro de suas fronteiras. Naquela época, os Estados Unidos já havia expandido significativamente o seu território, mas para alguns americanos, o país ainda não havia conquistado a sua principal meta. Observe essa linha, aqui era a margem do Rio Grande. Para os americanos, a fronteira do Texas deveria ser delimitada pelo rio, ou seja, os americanos queriam mais um pedaço do México. Mas na realidade, o que eles queriam ia muito além do que esse trecho de território mexicano. Naquele mesmo ano, em 1845, James K. Polk é eleito presidente dos Estados Unidos. Um ambicioso político que tinha dois grandes objetivos para conquistar, e para isso ele iria se utilizar de qualquer artifício e passar por cima de qualquer um que estivesse em seu caminho. Polk queria principalmente a região da Alta Califórnia, uma área que hoje abrange os estados da Califórnia, Nevada, Utah e Arizona. Polk era obstinado e tenta comprar a Alta Califórnia e oferece 25 milhões de dólares. O México recusa. Mas Polk não desistiria assim tão fácil, e ele estava convicto de que conseguiria a Alta Califórnia nem que tivesse que tomá-la à força. Mas Polk precisava de um plano. Ele então envia 80 soldados para a fronteira do Texas, que são facilmente derrotados por cerca de 1.800 mexicanos. Mas era tudo que Polk precisava para convencer o parlamento americano e declarar guerra contra o México. Os americanos melhores treinados e com um exército incomparavelmente mais poderoso vencem a guerra. Assim, os mexicanos são forçados a reconhecerem a Alta Califórnia como território dos Estados Unidos da América e receberam 15 milhões de dólares como indenização. O México também cedeu todo o restante do território na fronteira com o Texas. Toda essa vastidão de terras correspondia a quase metade do território do México, que foi dramaticamente reduzido enquanto via os Estados Unidos praticamente dobrar de tamanho durante o governo do incansável James K. Polk. Boa parte desse imenso terreno era um deserto e aparentemente não haviam recursos naturais.
Além disso, como disse antes, essas terras eram ocupadas por povos indígenas, que eram hostis aos colonos, tornando a colonização uma tarefa bastante perigosa e desafiadora. Mas com tantas dificuldades, o que levou os americanos a terem interesse pelas terras mexicanas? Em 1803, os Estados Unidos comprou o território da Louisiana que pertencia à França. A partir dali, despertou-se uma ideologia no país que ficou conhecida como Destino Manifesto. Os seguidores dessa ideologia acreditavam que os americanos eram um povo escolhido por Deus para se expandir e levar a outros povos o cristianismo, a civilização, o desenvolvimento e a democracia republicana. O então presidente James Polk era adepto desta ideologia, e em 1845, por meio de um artigo de jornal, eles passaram a propagar esta crença. Com isso, os americanos acreditavam que tinham uma missão divina de marchar para as novas terras para ocupar e desenvolver o país. E agora, com a conquista das terras que eram do México, mais do que nunca os americanos se sentiam motivados a cumprir este suposto propósito divino. Avançando para o oeste, conquistando novas terras, comprando o que fosse possível ou se apropriando por meio da força, os americanos estariam não somente ampliando o seu território, mas também eliminando qualquer ameaça externa que pudesse invadir os Estados Unidos. E principalmente conquistando as terras mexicanas e chegando ao Oceano Pacífico, o país teria 2 mares a seu favor, ou seja, o objetivo era puramente geopolítico. Em 1846, Polk consegue também a anexação do território do Oregon e em 1853, os Estados Unidos compraram do México esse pequeno território ao sul do Arizona por 10 milhões de dólares. Sim, enquanto o México encolhia, os Estados Unidos se transformou em uma superpotência em questão de pouquíssimos anos. Mas o que havia de tão especial nessas terras? E como elas contribuíram para o desenvolvimento dos Estados Unidos? Logo após anexar as terras mexicanas, em 1848, uma quantidade surreal de ouro foi descoberta na região que se tornou o estado da Califórnia. Esta região logo se tornaria um celeiro de oportunidades aos americanos, atraindo imigrantes de diversas partes dos Estados Unidos e até de outras nações. Iniciava-se ali a corrida pelo ouro. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas migraram para a Califórnia naquela época, e não por acaso o estado da Califórnia ficou conhecido como o Estado Dourado. Todos vinham em busca de ficarem ricos, ou mesmo atraídos pelo desejo de abrir um negócio e lucrar com o fluxo de pessoas da região. Pois além das próprias riquezas do estado, muitos imigrantes também levaram recursos para investir no local, possibilitando a melhora da infraestrutura, a construção de escolas e igrejas e posteriormente a construção da ferrovia transcontinental que ligou os 2 lados do país. Os Estados Unidos da América cresceu e prosperou de forma avassaladora e definitivamente se transformou em uma máquina de fazer dinheiro. Agora, era um país com dimensões continentais e banhado por 2 oceanos, passou a desfrutar de uma logística privilegiada. Isto lhe possibilitou estabelecer comércio com a Europa pelo Oceano Atlântico e com a Ásia pelo Oceano Pacífico. Além disto, esta localização do continente afastado da Europa o colocou em uma posição estratégica longe de nações poderosas que pudessem lhe representar uma ameaça. Todo este ambiente favorável, somado às características geográficas e as riquezas naturais das novas terras, deram aos Estados Unidos a possibilidade de crescer não só em extensão territorial, mas também econômica e militar, se tornando a maior potência do planeta no século seguinte. Hoje, a Califórnia é o estado americano mais populoso, com 40 milhões de habitantes. É também o estado mais rico dos Estados Unidos, com um PIB de 3,4 trilhões de dólares. Sua economia é movimentada com destaque principalmente ao gigantesco setor do cinema, com os estúdios de Hollywood, e pelo Vale do Silício, que abriga grandes empresas da área de tecnologia, como Google, Apple e Microsoft. Quanto ao Texas, é o segundo estado americano mais populoso, com 30 milhões de habitantes, e sua economia é também a segunda maior dos Estados Unidos, com um PIB de 1,9 trilhões de dólares. O estado desempenha um papel importante na economia norte-americana e se diversifica desde a agropecuária até a indústria petrolífera e aeroespacial. Individualmente, a economia do Texas e da Califórnia são comparáveis às de grandes nações. Como podemos observar nesse gráfico, o produto interno bruto da Califórnia é maior do que o do Reino Unido e o do Texas é maior do que o do Brasil. Quando comparamos com o México, observamos uma enorme diferença. O país possui um PIB de 1,3